Uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, seja bem-vindo ao programa Questão de Justiça, um programa de utilidade pública veiculado aqui pela UTV todas as quintas-feiras, sempre do meio-dia a 1h. Hoje o programa é um pouquinho atrasado, né? 12h30 no horário de Brasília. Nós estamos hoje abordando mais um tema do direito. Aliás, hoje é dia 8 de março de 2012 e nós comemoramos hoje o Dia Internacional da Mulher. Então, já que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, por que não falarmos de um assunto de interesse das mulheres? Direito das mulheres operadoras do direito e direito do cidadão, da mulher cidadã. E para falar sobre um tema muito importante hoje, ou seja, a revista policial nas mulheres, enfim, a abordagem policial na mulher, nós recebemos o professor Francisco Alves Cangerana Neto. Francisco Cangerana, como vai, professor? Tudo bom? Tudo bom? Boa tarde a todos. Eu queria aproveitar o dia e mandar um abraço para minha esposa, para as minhas filhas. Olha lá. Que estão nos acompanhando, com certeza. Professor, seja bem-vindo ao programa. Aliás, professor que além de professor, enfim, o professor Francisco Cangerana, ele tem uma história, além de professor, ele é professor em universidades e é professor também lá na Academia do Barro Branco, é isso? Exatamente. Ou seja, ensinando ali esses policiais militares que ingressam na corporação. Exato. O ingresso para oficial da Polícia Militar é feito pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, no curso de bacharelado em Ciências Policiais de Ordem e Segurança Pública. E lá eu ministro a matéria Processo Penal. Agora, professor, nós temos hoje, antes de falarmos do tema, eu não poderia deixar de abordar a questão do policiamento militar na capital. Queria saber o seguinte, como que está esse policiamento? Gostaria de saber se a polícia militar hoje, ela tem aquele ideal cidadão, ou seja, uma polícia voltada ao cidadão, uma polícia que está ali do lado do cidadão. Eu queria aproveitar e destacar dentro disso que você está falando que um dos pilares do serviço policial militar é a polícia comunitária, é a polícia voltada para a comunidade. E também, não posso deixar de falar, que é a minha área, a tecnologia favorecendo essa atividade policial. Agora, os sistemas estão integrados, falando em tecnologia, já que vivemos uma nova era, um novo mundo, os sistemas da polícia, eles estão integrados? Como que funciona isso no combate ao crime? Em todo o estado, nós temos os sistemas integrados nos Copons, e temos informações e dados estatísticos gerenciáveis que chegam para nós. Agora, então, quer dizer que a concepção da polícia hoje, claro, combater o crime, a polícia militar de forma ostensiva, se assim poderia me referir. Agora, eu penso no seguinte, ou seja, a polícia militar hoje no Brasil, o ideal da polícia militar ou seja, o cidadão caminha pelas ruas de São Paulo, quando ele vê a polícia militar, ele tem que falar, poxa, ali tem um amigo, é isso? Exatamente. E também sentir segurança. Que naquele local que ele está caminhando, ele pode fazê-lo de forma tranquila. Ok. Agora, pensando naquele tema polêmico, a revista policial, a abordagem, não seria a revista, a abordagem policial nas mulheres. Como funciona? Então, quanto à abordagem, a revista pessoal feita em mulheres, a previsão legal é que ela será feita por outra mulher. Essa é a regra geral. Isso no Código de Processo Penal. Isso no Código de Processo Penal. Agora, é uma abordagem, eu fico pensando assim, né, numa situação de flagrante, enfim, aquela situação ali, ou seja, está borbulhando ali, queimando, o crime ocorrendo. Como é que funciona? Como que o policial militar trabalha? Então, antes de comentar sobre esse aspecto, o que corrobora para essa previsão legal da abordagem de mulher feita por mulher é a dignidade da pessoa humana, que é um princípio, um pressuposto do direito que está na Constituição Federal. Porém, tem situações extremadas, que são as exceções, que também está previsto em lei, que é a possibilidade da revista pessoal feita em mulheres por homens, por policiais masculinos. Essa previsão legal é possível
e isso ocorre em casos extremos, onde há prejuízo à diligência. Só para ser mais específico, por que viola a dignidade humana, por exemplo, determinado policial militar ou a figura masculina abordando a mulher propriamente dito? Só para o telespectador entender. Deixar claro que é um tratamento que pode ser considerado degradante em razão da nossa cultura, em razão dos nossos costumes, do pudor público, do sentimento que nós temos em razão da nossa intimidade. Professor, só para apimentar um pouco mais a questão, imaginando uma casa noturna em São Paulo, uma casa noturna ali, mas ali com a prática do denominado, entre aspas, rufianismo. E aí o que acontece? Polícia Militar é acionada e os policiais militares são chamados até aquele local. Quer dizer, uma casa em que ali as mulheres praticam a literalmente falando, prostituição. Como é que fica o policial militar? Ele pode ingressar dentro da... E ali, se houver um crime dentro dessa casa, ele pode ingressar, abordar as mulheres lá dentro e revistar? Ou ele tem essa restrição, ou seja, o ingresso nesse local tem que ser feito extremamente, e aí especificamente por homens, quer dizer, por mulheres? Tá. Pergunta... É uma pergunta interessante, porque o crime que ocorre deve ser reprimido. Qualquer do povo pode. Nesse caso em particular, é um crime, de certa forma, organizado, e que a ação policial deve ser planejada. No entanto, o policial masculino, ao deparar com uma situação como essa, ele vai atuar, vai agir, vai reter aquelas pessoas. O ideal é que, em necessitando haver revista, e vai haver, que ela seja feita por mulheres. Tem que ter a mulher. É o ideal. Ou seja, o comandante geralmente ele já direciona ele já tem um corpo ali de mulheres na corporação, para que essas mulheres sejam identificadas, enfim, sejam indicadas para esse tipo de situação. Exatamente. No entanto, se houver prejuízo à diligência, ou seja, um risco aos policiais, um retardamento que vai impactar na segurança de todos, vai impactar na diligência, essa revista pode ser feita por homens. Agora, professor, como que é feita a revista, já que falamos de revista? Como que é feito? Ou existe algum critério diferenciador entre a revista masculina e a feminina? Ou seja, entre a revista que a mulher faz na mulher e o homem faz na figura masculina, pensando em polícia, pensando em cidadão. A revista hoje, ela é igual. E ela tem que ser gradativa, e ela está vinculada a um escopo, a um objetivo. Uhum. O que eu estou procurando? É arma? É droga? São papéis? São documentos? Enfim, de acordo com o que eu estou procurando, com a minha necessidade, com o que está envolvido naquela questão, eu vou fazer uma revista com uma graduação. Da mais simples, da mais genérica, da mais superficial, a mais minuciosa, no qual, inclusive, a pessoa pode ser despida para que seja verificado nas suas vestes a presença de algum objeto menor, um papelote de cocaína, uma arma diminuta, enfim, isso pode acontecer. Agora, é claro que a parte vai ser despida, mas não em local adequado, geralmente não em local público. Exatamente, destacando ainda a necessidade de se tratar com dignidade todos, inclusive quem pratica delitos. E aí, por exemplo, essa parte é encaminhada até um determinado local específico. Exatamente, um local que seja possível fazer, mas nunca publicamente. Quer dizer, vamos dar um exemplo. Por exemplo, hoje nós temos a lei de drogas, por exemplo. É identificado, por exemplo, uma adolescente ou uma mulher insiste utilizando substância entorpecente na rua. E aí essa mulher ela é encaminhada até o DP. Quer dizer, lá ela vai ser revistada, mas sempre por uma mulher, nunca por um homem. Exato, como você mesmo mencionou, já que ela já foi deslocada, não há prejuízo, não há risco à diligência, nem à atividade policial, aí com certeza deve ser revistada por outra mulher, porque há tempo ela já está no DP, eu posso aguardar e posso solicitar o apoio de uma policial feminina. Interessante. Agora, professor, quer dizer, falamos em revista dos homens nos homens e a revista na mulher com um caráter diferenciador. Agora eu quero saber o seguinte, e eu acho que a lei não fala sobre isso. A mulher, ela pode abordar o homem e pode fazer a revista na figura masculina? Exatamente. A legislação, que é um código da década de 40, o Código de Processo Penal, ele não prevê essa situação.
Ocorre que hoje, por exemplo, na Polícia Militar, a mulher ocupa a mesma função que o homem. Elas estão, inclusive, no mesmo quadro. E, havendo necessidade de se fazer uma revista, isso vai ocorrer, mulheres abordando homens, deve seguir, por analogia, a mesma regra do inverso, ou seja, do homem revistando a mulher. Quer dizer, segue por analogia, mas a lei não dispõe de forma específica ali. Não dispõe. Agora, e se acontece, por exemplo, de uma policial abordar um homem e fazer a revista, e alguém, por exemplo, fotografa, ou a corporação identifica que ocorreu esse fato, isso causa aí um determinado processo administrativo por parte daquele que teve essa conduta, ou a situação simplesmente ela transcorre na normalidade, já que a lei não permite? Exato. Então, em acontecendo uma situação como essa, se a mulher agiu, praticou a revista para não causar um prejuízo à sua segurança e à diligência policial que está sendo feita, não há que se falar em nenhum tipo de transgressão. Não existe transgressão. Não existe. Até porque a lei previa o contrário. No entanto, se foi feita de forma desnecessária, atingindo aquele pessoa abordada, aquele homem abordado, na sua moral, na sua dignidade, com certeza eu vou estar diante de uma conduta transgressional. Professor, aí a pergunta do telespectador não é minha pergunta, tá? Mas eu acho que é interessante a pergunta e a curiosidade. Quem faz a revista no caso de, por exemplo, situações em que existem uniões homoafetivas? Quem faz a abordagem ali? A regra é muito semelhante. É semelhante. O homem revistado por homem e a mulher por mulher. Está respondendo a pergunta do telespectador, que ele pergunta, né, quem faz a revista em si? Na verdade, não existe critério de pensador, trabalhamos com igualdade. Quando se fala, por exemplo, de um travesti, de uma pessoa que está esse ponto que eu ia... feminina, com indumentária feminina, com a roupa feminina, né, e querendo ser identificada como feminino, é um ponto muito delicado. Devemos tratar essa pessoa com dignidade, né? No entanto, essa pessoa ela tem órgão masculino, ela tem um corpo, embora com aparência feminina, mas é um corpo masculino. Então também é uma situação em que se deve ponderar, caso a caso, como realizar essa revista. A regra hoje é o homem revista o homem, mesmo ele vestido de mulher. Agora, as mulheres, aliás, que seriam os homens sem as mulheres e vice-versa, as mulheres que trazem aí uma continuação da espécie na Terra. As mulheres, né, tão importantes na nossa vida, tão importantes para a sociedade. E eu fico pensando, por exemplo, hoje comemora-se o Dia Internacional das Mulheres ocupando cargos, nós temos uma mulher presidente. Fico pensando na mulher na PM, a mulher na Polícia Militar. Como que é o trabalho da mulher? Eu quero saber o seguinte, será que o trabalho da mulher na PM é igual ao do homem? Quer dizer, se tiver que ingressar numa residência, uma situação de flagrante, a mulher enfrenta o bandido mesmo, professor? Exatamente. Hoje a situação é essa. A Polícia Militar, até na vanguarda dessa evolução da sociedade humana, né, já tem há alguns anos a unificação dos quadros, masculino e feminino, e a mulher executa exatamente as mesmas atividades. Hoje o volume de homens da corporação é maior do que o de mulheres. E vem crescendo das mulheres gradativamente? Vem crescendo de mulheres. Vem crescendo. E não existe uma porcentagem, se o senhor não lembra da porcentagem... Não tenho dados aqui estatísticos. Não tem os dados estatísticos. Agora, eu quero saber o seguinte, a mulher ela enfrenta mesmo a bandidagem, a criminalidade? Enfrenta, sim. Enfrenta. Se tiver que ter uma ação ali, a mulher é treinada para chegar e entrar... É treinada igual aos homens, nas mesmas escolas, seja de soldado, de sargento ou de oficiais, e com os mesmos equipamentos, as mesmas condições de trabalho. E o que a mulher vem trazendo para a corporação de bom? Eu estou dizendo porque a mulher ela sempre tem assim, né, a sensibilidade, ela tem características que, claro, né, nós não estamos diferentes entre homens e mulheres, mas a mulher sempre parece um pouquinho mais sensível. Sensível no sentido de, às vezes, perceber algumas coisas que os homens, às vezes, custam a perceber. Eu fico pensando o seguinte, alguns critérios positivos que a mulher traz para a corporação. Até de repente ali naquele trabalho, eu não sei se chamamos de trabalho ostensivo, eu não sei que trabalho como que se caracteriza aquele trabalho da mulher na rua, ali, a mulher trabalhando dentro da viatura, abordando o cidadão ali, revistando. O que a corporação identifica de aspectos positivos da mulher na corporação?
Sim, os serviços que ela executa são os mesmos. No entanto, percebe claramente uma aptidão para policiamento comunitário, para atividades em bases comunitárias de segurança, tem essa aptidão. base comunitária móvel e inclusive na ronda escolar. Excelentes profissionais trabalham na ronda escolar, inclusive pedagogas que entraram na corporação e trabalham na ronda escolar. Quer dizer, se estuda, tem uma chance até de crescer na corporação. Sim, com certeza. E aí galgar postos maiores e depois, na verdade, a Polícia Militar, ela traz esse viés. Ela tem a possibilidade de crescer na carreira, evidente, pode entrar como soldado e terminar como coronel. Agora, professor, uma situação que vem ocorrendo hoje, e aí é um tema que causa polêmica mesmo, é essa questão, por exemplo, da Cracolândia em São Paulo. É um tema complicado de se abordar, mas é algo que desperta a curiosidade dos telespectadores. Quando falamos de PM, falamos de abordagem policial, abordagem na mulher. Tem essa situação da Cracolândia hoje que vem causando uma polêmica grande na cidade de São Paulo e no estado todo. Qual que é a visão da Polícia Militar hoje sobre essa questão da Cracolândia? A visão é que o problema ele está aí e precisa ser enfrentado. Precisamos aplicar as soluções, né? E a solução é não permitir que o tráfico seja enraizado num determinado local físico, o que facilita a vida do traficante. E acaba angariando as pessoas para irem para aquele local, dificultando o acesso pela polícia, até por pessoas que querem passar por ali. Agora, uma grande dificuldade que a polícia tem é, por exemplo, abordar aquele cidadão que está se utilizando de entorpecente, encaminha para a delegacia de polícia e a lei traz aquele viés que ele pode, se não na mesma hora, retornar novamente à sociedade. Aquele trabalho da Polícia Militar acaba ficando em vão. Exato, mas o maior problema daquela pessoa que está usando a droga, na verdade, é um problema social, um problema de condições, e até biológicas, de superar aquele vício. Então, o que se necessita sempre é ter um encaminhamento dessa pessoa, nesse caso, até não mais criminal. E a lei prevê pena de advertência, penas brandas para esse tipo de delito, né? Mas sim que essa pessoa tenha condições de se recuperar. E é o que já está sendo feito na Cracolândia. Existem órgãos privados e públicos que estão dando condições para que essas pessoas, ou pelo menos o percentual delas, que queiram sair daquela situação, saiam. Colaborando no tratamento, enfim, trabalhando em conjunto, ou seja, seria um trabalho em conjunto entre Polícia Militar, no combate à criminalidade, e aí os órgãos como um todo agindo em conjunto de forma a buscar minimizar esse problema, né, professor? Exatamente. Agora, outros aspectos, professor, com relação a essa abordagem na mulher que seriam importantes, que o senhor coloca como importantes e que trazem a discussão, até na legislação, enfim, no enfrentamento do tema. Evidente. O que eu queria destacar é que a abordagem, a busca que é realizada com o fim de apreensão de objetos de delito, né, ela é realizada em 3 espécies, ou por 3 espécies, que é a busca domiciliar, a busca pessoal e a busca em veículos. Quando se fala em busca domiciliar, ela é uma busca planejada, é uma busca executada com mandado judicial, com prévio planejamento policial, e ela deve ser feita, falando na abordagem em mulher, levando-se em conta que, entendo mulher no local que vai ser feita a busca, que se leve a policial feminina para fazer, e que se tenha condições de se fazer. Quando se fala da busca pessoal e da busca em veículo, isso ocorre independente de mandado, no dia a dia, na trombada, quando a ocorrência aparece para a pessoa. E ela é feita, inclusive, sem mandado judicial, quando há fundada suspeita, quando se suspeita de uma pessoa que está numa situação em que faça presumir que praticou determinado delito. Então, essa busca, ela é feita, via de regra, pela pessoa do mesmo sexo, mas em situações em que aquilo vai ser prejudicado, o homem faz na mulher, e como já destacamos, a mulher faz no homem. Então, o que eu quero destacar nessa situação é que o Estado tem sempre que se preocupar com a dignidade da pessoa humana e sempre favorecer a que se tenha no policiamento, se tenha nas atividades de rua, essas atividades que são inopinadas, em que acontecem coisas inusitadas e imprevisíveis, que se tenha pessoas capacitadas de ambos os sexos para atender essas ocorrências. Professor, eu fico pensando, por exemplo, dos presídios em São Paulo.
quantas revistas são realizadas em presídios e algumas mulheres são encontradas traficando drogas, né, e levando consigo dentro do corpo. Fico pensando, por exemplo, numa abordagem, por exemplo, numa situação de flagrância, em que aquelas pessoas estão todas em uma residência, um local determinado, e quando percebem ali a chegada dos policiais, essas mulheres, por exemplo, fazem a introdução dessa substância no seu próprio corpo. A Polícia Militar tem essa preocupação e tem como identificar isso, porque eu fico pensando no presídio. No presídio, já que falamos de abordagem, no presídio, quando o cidadão ele ingressa no presídio para fazer uma visita, quando é mulher, o presídio geralmente pede ali para que tire as suas vestes, né? E tem um procedimento ali para identificar e passa até num sensor, um detector para encontrar, para ver se tem alguma coisa consigo ou não. E a Polícia Militar, que mesmo que ela se utiliza para identificar uma possível droga, um telefone celular, enfim, que a mulher pode portar consigo. Exato. Então, só destacar que a Polícia Militar ela não atua diretamente no presídio. Não atua. Mas, na rua, no dia a dia, ela tem ocorrências, como a gente já tinha destacado, em que a revista pessoal ela chega a ser minuciosa. E a ocorrência que envolve drogas é um exemplo disso. E na qual a pessoa pode, nesse caso, ser despida para se localizar aquele objeto ou aquele entorpecente que se tem a convicção que está com aquela pessoa. Nesse caso, a revista é feita nas vestes da pessoa, a pessoa é despida, e até nos esconsos naturais do corpo, isso vai ser buscado. Uma dúvida assim, mais naquela dúvida, assim, de repente ela tem algum objeto consigo, ela é encaminhada ali para um determinado departamento médico, em algum sentido, para que seja identificado. Essa busca pode chegar nesse nível, até porque pode estar no interior do corpo da pessoa. Como que a PM procede? Ela aborda uma cidadã, ela possui ali consigo, dependendo de uma substância entorpecente do seu corpo, ela é encaminhada a um hospital público, é isso? Um hospital do Estado, hospital da Prefeitura, e lá é feito o exame. Nesse momento ela fica em poder dos policiais. Exatamente. E aí depois, em caso positivo, uma ela é vez que for um encaminhada. caso de flagrante, de entorpecente, e a pessoa estiver, por exemplo, no abdômen, no estômago, se isso for possível comprovar, né, a pessoa vai ficar em observação no hospital para que aquilo seja retirado, para que aquilo saia naturalmente, se possível, né, até porque a vida da pessoa está em risco também. Né? Agora, professor, pensando em segurança pública, Polícia Militar, enfim, falamos do trabalho da mulher. Agora, pensando em segurança pública, professor, Polícia Militar, segurança pública e Estado, estamos no caminho certo? Sim, com certeza, muitos trabalhos estão sendo feitos em várias áreas. A polícia tem evoluído, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica. Tecnologias novas têm sido implantadas. O cidadão ele pode confiar na Polícia Militar? Ou seja, ele pode ter confiança que ali ele tem alguém que pode... Aliás, o cidadão em São Paulo, por exemplo, essa cidade grande, essa metrópole, o cidadão, qualquer probleminha ele liga ao 90, né? Qualquer coisinha que ele na verdade, qualquer coisa que acontece no seu dia a dia, eu vou ligar no 90, eu vou ligar para a polícia. Agora eu quero saber o seguinte, a Polícia Militar está ali, está de prontidão. O cidadão pode confiar? Com certeza, 24 horas todos os dias. Agora, por exemplo, só para informarmos o cidadão, se ocorre algum problema, seja na residência, seja no trabalho, enfim, se ele procura a Polícia Militar, né, qual que é o procedimento, o que o cidadão pode fazer para que ele seja resguardado, enfim, que ele tenha essa atuação da Polícia Militar, que é um direito dele, né, que é um direito que o Estado lhe garante? Sim, ele pode acessar a Polícia Militar pelo 90, que é gratuito, e relatar o seu problema, vai ser atendido com certeza. Tem um site da Polícia Militar? Sim, com certeza. Também pode ser... Pedir para o Twitter, dá para entrar no site da Polícia Militar, para que nós possamos... Qual que é o site, professor? www.policiamilitar.sp.gov.br. Eu queria entrar no site da Polícia Militar, para dar uma navegada no site, para mostrar, dá para entrar? Olha lá, professor, site da Polícia Militar de São Paulo. Olha lá. As ações, enfim, as principais notícias, o que tem de interessante? E temos ali a Operação Integrada Centro Legal, um pouquinho mais abaixo. O que é essa operação? Canto esquerdo embaixo, ali, logo ali em cima. Se você clicar lá, vai sair a Operação Integrada Centro Legal, que é a operação feita na Cracolândia, na chamada Cracolândia, para resolver essa questão nos seus vários âmbitos. Então, se você clicar lá,
vai aparecer o site dessa operação específica, com todas as informações que são atualizadas. Quer dizer, a Polícia Militar agora, ali naquela região do centro de São Paulo, a Polícia Militar fica ali constantemente fazendo ali o seu trabalho e impedindo que... Exatamente, agora apareceu o grande aconteçam. Exatamente. Importante, Polícia Militar fazendo o seu trabalho. Aliás, Polícia Militar, nossa aliada, na verdade, eu não sei que adjetivo usar para a Polícia Militar, e nesse dia eu gostaria até, professor, de parabenizar todas essas mulheres que ingressam nessa corporação maravilhosa que é a Polícia Militar e que ajudam tanto o cidadão. Também gostaria de agradecer a sua presença, professor. Infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a sua presença e a oportunidade de trazer essas considerações, enfim, de trazer essas informações a todos os cidadãos. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado a todos que participaram e estamos à disposição. E para você que assistiu o programa Questão de Justiça, nós estamos todas as quintas-feiras aqui pela UTV. O programa também é retransmitido ali pela Rede Brasil, TV Aberta São Paulo, Canal 9, ali nas madrugadas de terça-feira, 1h30 da manhã. Acesse o programa Questão de Justiça. E você que não conhece o site, é o www.questãodejustiça.com.br. Estamos sempre levando a informação de forma ética, de forma transparente a você, profissional do direito, a você, cidadão. E hoje, gostaríamos de deixar aqui mais uma vez os parabéns a todas vocês, mulheres, de todo esse estado, de todo esse Brasil, que colaboram para que esse mundo fique cada vez mais bonito, enfim, mais sensível e mais digno de se viver. O programa Questão de Justiça vai ficando por aqui. Voltamos na próxima quinta-feira com mais um convidado. Até lá. Bem-vindo ao mundo da ADesign, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Os melhores serviços em frontlight, backlight, adesivagem de veículos, banners e totens. O seu projeto nas mãos de profissionais experientes, garantindo total qualidade e os melhores equipamentos. Impressoras de 1,90 m e a novidade, Color Span 98 SI, a super impressora de 2,50 m, tornando a sua marca maior ainda. ADesign Comunicação Visual, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Ligue 4452-8629. A gente está no centro de São Paulo. Na gravação do comercial de Veja. Esse filme foi criado aí com uma ideia de fazer alguma coisa realmente revolucionária, que é o lançamento dos panos umedecidos. Nós vamos fazer hoje uma tomada grande com 70 figurantes, 50 pessoas, técnicos e assistentes e maquinistas. O desafío de esa nueva campaña es mantener esa estructura Gibella, mas también conmemorar y celebrar y comunicar esa revolución que os panos umedecidos trazem. A agência responsável por essa campanha é a Euro. Veja já tem trabalhado bastante com essa questão da Neura. A Neura é um personagem muito forte, é o anti-herói ali da coisa. Justo agora? Ela é super verdadeira porque fala que a consumidora sente que essa coisa da Neura ali atrás de você, falando com você na sua orelha. Pega lá os panos, o balde, a água. Calma, Neura.
justamente por ser um produto tão inovador, a gente pensou em fazer uma coisa que era uma celebração. Comunicar essa mudança emocional, né? Essa alegria, essa libertação. A partir do momento em que uma usa, outras vão perceber que elas vão ter esse motivo também de celebrar, de ficar com o uhul! O insight para essa nova campanha de Veja, ele surgiu depois de uma pesquisa que nós fizemos com o consumidor. E foi uma revolução na maneira como elas encaravam esse tipo de limpeza. As consumidoras que a gente deu para fazer a pesquisa e elas usaram os paninhos, elas simplesmente celebravam, uhul! Agora eu não preciso mais pegar o balde, pegar os panos. O que a gente tem no filme é muito verdadeiro. 1, 2, 3... Esse grande contágio tem que acontecer em mais de um lugar, então por isso a gente precisou rodar o filme em 2 diárias. Uma diária para contar a história da neura, e uma outra diária para fazer as cenas de multidão no centro de São Paulo, na frente de um colégio. E ao final a gente tem a neura chispando, indo embora. Sou neura. O que o filme tenta comunicar é que as